Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto, mas antes saudar também a todos os internautas que estão conectados conosco através do canal AD Rio Largo, neste culto. E este culto é um dia especial, onde se comemora em todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, o Dia do Pastor. Então é um dia mais que especial e quero aproveitar a oportunidade para transmitir a minha felicitação a todos os companheiros, pastores, por este dia. Eu quero ler um texto que está no segundo livro dos Reis, onde a narrativa bíblica nos diz um acontecimento do qual eu quero tomar por base. Capítulo 2, versículos 21 e 22, uma história conhecida de Cós Salteado, onde o texto diz: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem enfermidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Queridos, quero simplesmente falar-lhes acerca desta passagem, tendo em vista que ela traz algumas experiências e alguns aprendizados para nossas vidas, sobretudo no cotidiano. Quando nós folheamos a Bíblia, o contexto, tanto histórico como epigráfico, nós encontramos a cidade de Jericó, que segundo alguns historiadores é a cidade mais antiga do mundo e que hoje é uma das cidades que, indo a Jerusalém, a Israel, ela sempre faz parte do roteiro. Quando nós observamos a entrada do povo de Deus na terra prometida, este era um dos últimos obstáculos a ser destruído, tendo em vista que esta terra era habitada pelos cananeus e todas os seus segmentos. E quando nós começamos a vislumbrar alguns pormenores, nós percebemos que a cidade de Jericó, nessa época, como até então, mas especificamente na época bíblica do Antigo Testamento, num contexto geográfico, era uma cidade imponente, era uma cidade orgulhosa, era uma cidade que tinha sua sustentação nos seus muros e na riqueza de boa parte dos seus habitantes, e por estar na margem do Rio Jordão, aproximadamente, e tinha um vale produtivo, e então conhecido como Cidade das Palmeiras. Quando nós olhamos geograficamente,
A cidade de Jericó, ela está a 270 metros abaixo do nível do mar, e parte-se de um pressuposto que é a cidade com menos altitude do planeta. Esta cidade era uma cidade orgulhosa, era uma cidade, como eu já falei, de um poder aquisitivo, de um poder administrativo e bélico muito respeitado, mas estava no caminho de Israel. Então os irmãos conhecem a história de como Josué liderou como o seu segundo desafio ministerial, o primeiro, o Jordão, que era impossível transpor, ultrapassá-lo, como também o segundo vem as muralhas. Vejam que este contexto é tão respeitado que não só mensagens, hinos, história relata o poder e a importância desta cidade pelos seus muros e os seus portais. E diga-se de passagem que o que dignificava uma cidade antiga, na antiguidade, o que dava honradez a uma cidade, respectivamente, os seus habitantes, eram as portas e os muros. Quanto mais fortificados fossem, mais a cidade era honrada e respeitada. Então, o segundo desafio de Josué tinha que passar por Jericó. E Jericó, na sua imponência, no seu orgulho, resistiu a Israel, a ponto que o próprio Deus interviu com um juízo divino de implodir as suas muralhas, de pôr por baixo a sua autoestima, de colocar em destruição a sua honra e expô-la à vergonha, quando os muros foram implodidos, respectivamente, com as suas portas. Quando nós deparamos-nos com o contexto, os irmãos vão perceber que os soldados israelitas pulavam por cima dos destroços. E para concluir, eu vou usar um termo que pode soar negativamente, mas dentro de um contexto construtivo, e para aplacar a ira de Deus contra Jericó, foi determinada uma maldição pelo próprio Deus. Então, depois que Jericó foi à lona, depois que a sua arrogância foi derrubada, depois que os seus muros, as suas portas caíram, aquela cidade imponente, aonde todos gostariam de habitar, com as águas do Jordão, conhecida como lugar do retorno. Agora Deus proclama uma maldição contra Jericó e pede para Josué proferir sobre ela que qualquer outro ou qualquer pessoa que viesse reconstruir, reavivar a Jericó, estava debaixo ou sofreria maldição. Então a gente percebe no decorrer do tempo da história que Jericó desaparece. Obviamente que olhando em um contexto normal, observando um contexto racional, a cidade não ficou totalmente desabitada, mas uma cidade que ficou sem muros e sem portas. Então deixou de ser cidade para ser um povoado. Então observamos que ela sai da história.
a história deixa para trás. Israel se estabelece em Canaã. E a partir daí a gente vai perceber que no contexto legislativo por Moisés, nós vamos estar presentes sobre as tribos. Aí nós vamos observar as terras de Gileade, Benjamim, é o que entra no contexto histórico e no contexto geográfico. Com o passar do tempo, passando o contexto da lei em um contexto administrativo, quando agora adentra a monarquia, os irmãos observam que nenhum rei até aqui foi atentado a reconstruir, a dar nome o que não tinha mais nome, Jericó. Sinônimo de maldição. Quem falava neste povoado, agora antiga, grande e respeitada cidade, tinha na mente que estava debaixo de maldição. A monarquia vem. Nós percebemos que passa Saul, Davi, ninguém atentou. Salomão, Roboão, o reino se divide. Aí vem o lado norte. Então a gente percebe que depois de Jeroboão segue-se uma sequência. Então quando a Bíblia, vamos para o capítulo 16 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia vai destacar Acabe casando com Jezabel e se tornando o casal número 1 daquela região, daquela época. Quando nós chegamos no versículo 33 do capítulo 16 do primeiro livro dos Reis, a Bíblia vai apontar o maior erro de Acabe: plantar um bosque e adorar a Baal. A gente chega no versículo 34, aí a Bíblia destaca que um homem natural de Betel, betelita, chamado Riel, tem na sua mente reavivar, trazer à tona e levantar os muros e as portas de Jericó. Veja que em um contexto a cidade era povoada, se nós observarmos nas entrelinhas. Pois a Bíblia não diz que ele construiu casa, ele reedificou, porque era a base, como eu falei, da honra, da autoestima, muros e porta. Então, Riel, a Bíblia diz que nos seus dias, ou seja, no período em que Acabe reinava no norte, então Betel, um homem de Betel, resolve trazer avivamento, mesmo sabendo que a maldição estava, e resolveu levantar os muros e pôr as portas de Jericó. E o contexto era conhecido: ao elevar o muro, qualquer um que levantar os muros, o primogênito morrerá. E quando pôr as portas, o segundo morrerá. Isto era praxe. Todos sabiam. Aí eu questiono: o que fez Riel, mesmo sabendo do preço? Trazer reavivamento e restaurar a Jericó. Isso implica dizer que ele não era qualquer um. Isso implica dizer que era um homem corajoso, um homem honrado. Quando ele leva os muros, que coloca os muros, que Jericó é totalmente murada, as palavras de Josué se cumprem. O seu primogênito morre, o primeiro filho dele morre.
quando ele eleva os muros. Agora, o que fez aquele homem não desistir do seu propósito? Trazer à tona algo do passado, sinônimo de maldição. Pensamos, trazer de volta o velho homem. Trazer de volta os velhos costumes, mesmo debaixo de maldição. O primeiro filho morre, ele poderia desistir, pois a mensagem profética dizia, se colocar as portas, o segundo morre. Mas ele não parou. E colocou as portas. E o segundo filho vai embora. A um alto preço. Jericó recebeu muros e recebeu portas. Mas os muros e as portas não foram suficientes para eliminar a maldição. Os muros e as portas de Jericó não foram suficientes para trazer a sua fama, a sua produtividade, o seu reconhecimento geográfico e político de volta. Então, muitas vezes não vale a pena mexer nas coisas de modo errado. Muitas vezes não vale a pena trazer de volta o que no passado foi dias de glória, mas para o presente é vergonhoso e vai trazer graves consequências. Os muros e as portas em pé. Era tudo que se precisava para Jericó voltar a ser o que era. Veja que o texto só destaca a maldição, a reconstrução, o avivamento, mas fica só ali. Nos seus dias, Riel, o betelita de Betel, restaurou os muros e as portas de Jericó. Mas não foi suficiente. Os dias se passaram, os muros em pé e as portas colocadas. Mas a enfermidade, a vergonha, a esterilidade estava tomando conta de Jericó. Elias começa no norte, porque o lado do norte, o reino do norte, foi aonde se protagonizou a maior chamada profética. Elias desencadeia todos o seu honroso, grande, famoso, respeitado ministério. E com certeza, como Jericó está na parte mais do sul vizinha a Jerusalém, ele passou por lá. Mas Jericó continuava uma vergonha. Os muros em pé, as portas colocadas, bonita, bem situada, bem estruturada, mas só tinha aparência. E nada mais.
Quem chegava só via os muros e via as portas. Bem localizada, volto a dizer, bem situada, mas não valia nada, pois ainda estava debaixo de maldição. Isso implica dizer que não vale muito a pena simplesmente a aparência. Não vale a pena, ou não vale muito a pena, ser ladeado por pessoas importantes. Está bem localizado. Se não tiver a bênção do Senhor. A Bíblia diz que Jericó estava no lugar certo, toda pronta para recomeçar, mas não saiu do lugar. Bonita, boa, estruturada, bem localizada, águas, campos, vales. Mas Deus precisava voltar lá. Então não adianta muitas vezes. É necessário, mas não adianta muitas vezes a gente investir tanto no que é aparência, no que é material, e deixar o espiritual em segundo plano. A Bíblia diz que agora Jericó tem tudo bom, mas parece um contrassenso, não prestava. Aparência, boa localidade, mas tinha uma conjunção adversativa, tinha um porém, entre a beleza e o necessário, entre a boa localização e o efetivo. Então a Bíblia nos diz que Elias encontra um rapaz que para a época vivia em uma família abastarda, 12 juntas de bois. Não era qualquer pessoa, qualquer família que possuía isso. E quando Elias encontra Eliseu, o faz uma proposta de o seguir. Os irmãos conhecem o decorrer da história. Eliseu aceita a proposta e se torna um servo. Acompanha Elias numa boa parte do seu ministério. Tem o privilégio de ver o arrebatamento de Elias. Eliseu até aqui desacreditado, sem nome na história, um servo, um carregador de água, um lavador de mãos. Servindo a Elias. O Espírito do Senhor se agrada dele. E Elias investe no seu ministério. A ponto que quando Elias sente que é hora de partir, ele coloca Eliseu a provas, e a persistência de Eliseu conquistou o coração de Elias. Ambos passam por Jericó, param em Jericó.
e cruza o Jordão. Os seguidores, admiradores de Elias. Veja como é difícil lavar a mão de alguém. Veja como é difícil deitar água nas mãos de alguém. Desacreditado e sem história, mas persiste. Cruzam o Jordão, entram pelo caminho do deserto. E em suma, ele percebe e faz o último pedido, que queria aquilo que Elias tinha 2 vezes mais. Na ótica humana é uma ousadia. Talvez se fosse hoje, nós não receberia, porque o contexto da individualidade, o contexto da autopromoção é tão grande, que alguém poderia dizer, você quer ser maior do que eu? Mas eu achei interessante que o pedido dele foi tremendamente ousado, insensato, na ótica da ética. Eu quero ser melhor do que você 2 vezes. Eu quero ter o que você tem dobrado. É muita ousadia. Então Elias deixa de lado e diz, se tu me vê ser tomado. E ele viu. O homem que até aqui, o crente que até aqui deixou tudo e não tinha feito uma agulha levantar. O homem que até aqui tinha tudo para desistir. É sério. Nem os servos de Eli acreditavam nele. Tem futuro não. Vai muito longe não. Mas não importa o que dizem. O que importa é o que o Senhor acha e o que o Senhor diz. Não desista. Se é desacreditado, se é bombardeado para desistir, faz ouvido de mercador. Deixa quem quiser detratar, deixa quem quiser dizer o que quiser. Mas o importante é o que Deus acha e o que Deus diz. Cruzou o Jordão desacreditado. E agora Elias vai aos céus, a capa desce, ele segura. E como voltar? A Bíblia diz que o primeiro desafio é que o Jordão estava cheio. E para voltar para Jericó, tinha que cruzar o Jordão. O Jordão entra de volta na história. E Jericó também. O Jordão volta à história e Jericó volta à história. Porque tinha um anônimo que precisava ser conhecido. Tinha um lavador de mãos que precisava entrar na história. Então, para ele entrar na história, então Deus resolve colocar o Jordão de novo e Jericó de volta. Ele saiu de Jericó, deixou Jericó, passou o Jordão com Elias desacreditado, sem nome, sem história, sem reconhecimento. Elias é tomado por Deus. E ele volta. Sem história, sem reconhecimento, porque a Bíblia diz que os servos de Elias não acreditavam nele. Não lhe dava valor, não lhe dava crédito.
só com a capa. Mas por trás daquela capa tinha um chamado. Por detrás daquela capa tinha uma proposta. Por detrás daquela capa tinha os dias de sofrimento. Tinha o boi que ficou para trás. Tinha a família que ficou para trás. Sem história, sem aparência, sem credibilidade. Mas tinha Deus. Então ele volta e quando chega, ele tenta abrir, mas o Jordão não se abre. Então acredita-se em um contexto de conjectura que do outro lado dá para a gente perceber os profetas, os aprendizes, os seguidores de Elias zombando, gritando, cadê? Veja que para ele dizer aquilo, gente, ele precisou insistir. Nas entrelinhas, a gente percebe que ele foi ao ápice da tentativa de voltar para Jericó. Mas o Jordão estava fechado. Do outro lado, discreto. Yeah! Pensou que era alguma coisa, agora não é mais não, filho. A ponto que ele grita, aonde está? Ele não diz aonde está o meu Deus. Ele diz aonde está o Deus de Elias. Aonde está o Deus do homem que me chamou. Em outras palavras, eu deixei tudo, eu larguei tudo para trás. E agora eu estou só, do outro lado, desacreditado. Aonde está o Deus de Elias? Bate com a capa na água. E o Jordão tem que abrir. O Jordão só conheceu um homem até aqui que lhe abriu, foi Josué. Não simplesmente Josué, mas a arca. Mas agora um desconhecido estava gritando do outro lado. Um sem nome estava gritando no outro lado que o seu nome não tinha nem crédito, que ele usou o nome de outro. Aonde está o Deus de Elias? O Jordão teve que se abrir, gente. Porque estava vindo um desconhecido aí que precisava entrar em Jericó. Te prepara. Quando o Jordão se abriu, agora imagina a alegria. Imagina do outro lado, quem não acreditava dando glória a Deus e abismado. E Eliseu, na nossa linguagem, com o peito para frente, cabeça erguida, tô nem aí. Passou o Jordão a pé enxuto, cruzando o Jordão, água de um lado e água do outro, e ele passando pelo meio. Veja que o descrédito dele era tão grande, que quando ele chega no outro lado, os homens da cidade de Jericó disseram, aonde está Elias? O Espírito do Senhor o tomou. Aí disseram, não pode, talvez largou ele em algum lugar, talvez largou ele em algum canto. Vamos fazer o seguinte, tem 50 homens valentes de guerra em Jericó. Vamos mandar buscá-lo, procurá-lo. Eliseu disse, gente, deixa isso para lá, acredita em mim. Não adianta ir buscá-lo, mas veja que a Bíblia diz que eles desconfiaram tanto de Eliseu, que eles não acreditavam em Eliseu, que era tão desacreditado, que eles insistiram até Eliseu esquentar a cabeça e dizer, vão, vocês querem ir, vão. E num período de 3 dias e 3 noites, aqueles 50 valentes percorreram todas as partes e não encontraram sinal e vestígio de Elias. E voltam para Jericó. Quando chegam em Jericó, agora vai ter que bater continência para o desacreditado, filho. Vai ter que ir aos pés de Eliseu. Ou seja, te prepara.
Eu não estou aqui falando de prosperidade em um contexto absurdo ou de forma errada, não. Eu estou pregando sobre as promessas, o chamado, o que Deus faz, te prepara para quem não acreditar ter que bater continência. Deus vai promover situações. Deus vai promover circunstância para quem não acreditava. Vai ter que acreditar, vai ter que se dobrar, vai ter que reconhecer que é Deus, foi Deus que te chamou. Aí agora chegam como quem não quer nada. E vão provocar Eliseu. Veja o que é que eles dizem. Eles eram de Jericó, eles eram dali. Mas eles dizem a Eliseu: a venda, a cidade, essa nossa cidade é bonita. São eles que dizem: a nossa cidade é bem situada, a nossa cidade tem águas, a nossa cidade tem terras, a nossa cidade é uma cidade que qualquer um pode morar, mas existe um porém. E você sabe que porém é conjunção adversativa. Porém não encaixa, porém não acopla. Mas qual é o problema da terra, da cidade? Ela é bonita? É. Ela não é bem estabilizada? É. Ela tem muro? Tem. Ela tem porta? Tem. Mas o que acontece? Ela começou de forma errada. Recomeçou de forma errada. As suas águas não prestam. Tem água, mas não presta. São amargas, não são potáveis. E a sua terra não produz, é estéril. Era um caso muito sério. Eliseu poderia dizer àqueles que não acreditavam nele: se virem, eu não sou daqui mesmo. Eu me alegro muitas vezes. Vocês sabem que eu não preciso disso. Mas às vezes eu estou em lugares, gente, em reuniões, que só tem gente top. Às vezes eu estou em lugares que já passaram reis, rainhas, celebridades. E alguém diz: o senhor é de onde? Do Brasil. No Brasil eu sou do Nordeste. Logo do Nordeste, lá de Rio Largo, Alagoas. Mas lá não tem muita aparência. O meu Rio Largo. Mas a água é potável. E a terra produz. O assunto era sério. Mas Eliseu usa uma coisa tão simples. Olha para quem não acreditava, para aquele grupo de seguidores de Elias. O Senhor Elias foi embora. E agora? Faz o seguinte. Me dá um prato aí, novo, só presta novo. Me dá um pouquinho de sal. Traz um pouco de sal. E entrega. O que é que esse doido vai fazer? A ótica mais simples era que Eliseu, não era a coisa mais comum, saísse de cisterna em cisterna. Não é verdade?
eu vou resolver o problema desse, eu vou conquistar esses daqui, que são contra mim, eu vou trazer. Não, Eliseu não faz isso. Eliseu vai na causa, vai na fonte, no manancial, aonde as águas nasciam. Quando eles chegam, quando ele pega o prato, pega o sal, gente, isso é coisa de doido no linguajar construtivo. Isso é coisa de alienado. É por isso que hoje eu tenho medo de tocar em quem diz, traga um copo com água, traga um galho não sei de quê. Eu falo com um pouco, eu tenho medo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, acontecem coisas que você diz, não é possível. O cara pegou um prato, um puncado de sal e vai fazer um churrasco. Não, para onde ele vai? Ele já passou pela minha cisterna. Para onde ele vai? Ele está procurando aonde a água nasce. Ele vai atacar a causa principal. Ele sabe aonde está o problema. Esse cabo é crente. Quem não acreditava vai ter que engolir. Ele vai no manancial da água e simplesmente joga o sal. E pensa que a água ficou boa. Pensa que a terra produziu. A Bíblia diz que ele coloca o sal. E ele diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu estou sarando estas águas. E a partir de hoje, nunca mais ela vai voltar a ser amarga. E sua terra nunca mais vai ser estéril. E a Bíblia diz que até o dia de hoje, em um contexto da escrita, a terra agora, a cidade era bonita, a cidade era bem estabelecida, a água começou a ficar boa e a terra produtiva, e por meio de um desacreditado, o avivamento voltou para Jericó. Pergunta se você pode, aonde você estiver, para quem está ao seu lado, ou se você estiver só, pense comigo. Pergunte, aonde você está colocando o sal? O segredo não era o sal, é aonde o sal foi colocado. Ele poderia colocar o sal em qualquer lugar, mas ele foi na fonte. Ele colocou o sal na fonte. Ele colocou o sal para atender a todos. Ele não usou partidarismo, ele usou a unidade. Não, se eu colocar na cisterna do meu secretário, vai sarar. Eu vou ter que colocar no diácono, no presbítero, não. Ele disse, eu vou resolver logo o problema, eu conheço o meu Deus, eu vou colocar na fonte. Colocou o sal na fonte e resolveu o problema. Então pense nisso, aonde você está colocando o sal. O segredo não é o sal, é aonde você coloca. É em quem você crê. E a partir daí, não só Jericó, mas Eliseu saiu respeitado. Ele era tão desprezado, tão sem aparência, era tão aleatório, que a sequência do texto diz, saindo ele dali, passou num lugar que um grupo de meninos começaram a dizer, ô cavo, ô careca, vem cá careca. Eu não sou mais o que eu era antes. Agora, ele só disse uma palavra, e a Bíblia diz que um urso saiu e resolveu o problema. Ele nem botou a mão, o urso foi quem interveio por ele. Então, te prepara. Coloca o sal no lugar certo. E deixa quem não acreditava vai ter que acreditar. Quem não respeitava vai ter que respeitar. Quem zombava de você. Eu digo isso porque quando o sal é jogado no lugar certo, quantas vezes, irmãos, eu voltava para casa chorando. Eu sei que a minha pele, a minha aparência não atrai muita coisa. Eu sei.
E as pessoas costumavam ver muito mais o meu defeito do que o pouco de virtude que eu tinha. Mas depois que eu peguei a porção de alguém, depois que alguém me achou e jogou sal em mim, hoje embate continência, de grande a pequena, te prepara e diga para quem está ao seu lado: coloca o sal no lugar certo. Mesmo que vai arder em alguém, mesmo que alguém não goste, mas é Deus que está te levantando, é Deus que está fazendo acontecer. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta noite, por estar aqui na tua casa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, como um só homem neste dia, neste culto, e queremos te louvar e apresentar aquelas pessoas, condições, apresentar cura, Senhor, como já foi orado para a nossa nação. Apresentar, Senhor, que hoje a gente já não tem mais a necessidade do sal, porque, Senhor, o sangue substituiu o sal, e o sangue de Jesus, Senhor, é quem nos dá esta garantia. Então, Senhor, ajude aqueles que estão desanimados, traga de volta o afastado, salve no meio da crise aqueles que acham, Senhor, traga de volta avivamento a Jericó, que um dia foi importante, mas caiu, mas faz, Senhor, que eles voltem a ser reconhecidos por meio das mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.